Produzir mais com menos. Esse é o objetivo de 10 entre 10 empresas do mercado. Para reduzir as perdas, as cervejarias utilizam tecnologia, equipamentos, matérias-primas e processos inovadores. E uma dessas inovações é feita através do uso de enzimas. Na palestra Como Fazer Mais com Menos, aumentando a eficiência do processo cervejeiro, Pércio Volpini, da Prozin, trata desse assunto com muita propriedade, trazendo informações relevantes para o processo produtivo. Formado em Química Industrial, Biologia e Formação Cervejeira, prática pela Antártica Níger, Pércio é atualmente o gerente de negócios da Prozin, responsável pelos principais grupos cervejeiros no Brasil. Pércio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, Sandra? Tudo bom, Pércio? Como vai? Quanto tempo? Muito bem. É um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso, Pércio. Espero que para o próximo ano já possamos estar presencial, né? Nossa, seria ótimo. Eu acho que muita gente me pergunta isso, inclusive, né? Tomara, eu acho que sim, acredito que sim. Acho que próximo ano, com certeza, a gente vai ter uma luz aí no fim do túnel. Também espero, viu? Vai ser muito bom. Mas... Além de muita informação, o Beverage Day serve também para reencontrar os amigos, aquele bate-papo entre uma palestra e outra. Verdade, verdade. É um relacionamento muito gostoso, né? Então faz falta. Enquanto isso, seguimos online, né? Perfeito, vamos lá. Então tá bom, fica à vontade, Pércio. Deixa eu apresentar aqui. O tempo é relativamente curto, né? E o tema que eu tenho para falar é um tema que, se quiséssemos, a gente podia falar o dia todo sobre isso. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível e trazer o maior número de informação também nesse tempo. Depois nós abrimos para perguntas, onde a gente pode explorar um pouquinho mais. Antes de começar, falando um pouquinho sobre a Prozin, muitas pessoas já ouviram falar da Prozin, mas não conhecem a fundo, né? A Prozin é uma empresa brasileira, tem 30 anos aí no mercado, trabalhando com soluções enzimáticas, né, e outros bioingredientes. A gente sempre fala, nós somos especializados em aplicação enzimática. E assim, não é só para o mercado de bebidas, né, e cervejas especificamente, como a gente está falando hoje, mas a Prozin, ela atua no mercado de alimentos de uma forma geral e outros mercados também, né. Possuímos um amplo portfólio, temos capacidade de pesquisa e desenvolvimento apuradíssimo, nós contamos com um grande centro de inovação tecnológica, e isso dividido por segmentos. Cada segmento que a Prozin trabalha tem um centro de pesquisa e desenvolvimento dedicado. Possui planta piloto para cada segmento, né, uma fábrica de última geração, 100% automatizada, todos os sistemas de gestão necessários e possíveis nós possuímos para garantir a qualidade. Fausto falou muito bem aí sobre qualidade, né? Eu, na indústria, estive na posição do Fausto, então eu vi muito isso, e hoje, como fornecedor, eu vejo a Prozin uma preocupação muito forte em cima disso, né? Então, tudo que a gente pode fazer para fornecer insumos aí, ingredientes de altíssima qualidade, nós fazemos, né? E possuímos, né, especificamente para a cervejaria, uma planta piloto dedicada e nova, novíssima. Aqui o nosso time dedicado para cervejarias, né? No canto direito, nós temos aqui superior, nós temos o nosso time de pesquisa e desenvolvimento. No canto esquerdo, nosso CEO, nosso diretor e nosso gerente de especialidades, né? Que cervejaria está dentro de especialidades. E abaixo, nosso time dedicado. São, ao todo, 5 cervejeiros dedicados para atender o mercado. Nós nos revezamos aí no dia a dia. Aqui só um view da nossa planta piloto, né, e um view do nosso Centro de Inovação Tecnológica para Cervejas. Já fica o convite, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Prozin, nós estamos ali na Raposo Tavares, vai ser um prazer recebê-los nas nossas dependências. Entrando aqui, já aproveitando o gancho do Fausto, o gancho do Luiz Pina, parece até que foi combinado, mas o que eu vou falar aqui completa um pouco o que eles falaram, né? Falando de perdas, né? Hoje,
principalmente nesse momento que nós vivemos, né, de pandemia, de crise sanitária, falta de insumos, mercado que flutua muito, né? Momentos que a gente tem um mercado superaquecido, momentos que o mercado está um pouco mais frio, falando de cervejas especificamente. Falar de perdas é super pertinente no momento, né? Por quê? Perdas. Quando nós falamos de perdas, nós estamos falando de qualquer tipo de problema que vai impactar diretamente no lucro esperado pela empresa, né? E essas perdas, ela pode ser de material e de produtividade, né? Fausto falou um pouco sobre isso, o Luiz Pina também, né? E falando de produtividade, gente, isso pode ser desde um equipamento mal dimensionado, ou seja, um gargalo, né, de processo, como também alguns problemas de manutenção especificamente, né? Então, isso pode gerar desde de paradas 100% do processo, como pequenas paradas que vão levar a grandes perdas de produtividade, né? E perdas de material também pode ser considerada também como impactante para a produtividade, como, por exemplo, materiais com auxiliares de produção com defeito, né, fora das especificações, como foi comentado na palestra anterior. Mas também pode ser um problema de matéria-prima, um problema de falta de fornecimento, ou seja, um desabastecimento. Tudo isso se tem que considerar. Quando a gente fala de perdas, a gente consegue listar isso em vários tópicos, né? Eu posso listar aqui, brincando, uns 7 tópicos. E dentro desses tópicos, a gente tem um muito importante, que são perdas durante o processamento, tá? Essas perdas de processamento, elas envolvem tudo, tá? Elas envolvem desde de gargalos de equipamentos, deficiência de equipamentos, como também deficiência de matéria-prima, né? Matéria-prima de qualidade é essencial para que você reduza essas perdas, né? E o que se pode fazer? A gente tem 2 caminhos para trabalhar, basicamente. Pode pegar todas as literaturas aí, que o resumo seria isso. Primeiro, né? Correção e adequação industrial, isso gera custos elevados, pode ser com aquisição de novos equipamentos, pode ser com manutenção de equipamentos, né? E isso acaba acarretando em custos que muitas vezes não estão contabilizados, né, pelo fabricante. Né? Um outro caminho, que é onde a gente vai aprofundar um pouco mais, eu vou apresentar aqui alguns resultados para vocês, são tecnologias que nós temos disponíveis hoje no mercado para trazer o quê? Melhorias do processo. Pode ser para um processo ineficiente por uma demanda relacionada à manutenção ou a gargalo do próprio equipamento, que vai impactar na etapa seguinte, como também pode ser para melhorar processos que estão correndo tudo, que está correndo tudo bem, que estão eficientes, mas você consegue buscar um algo mais, que é o famoso fazer mais com menos, né? E quando a gente fala dessas tecnologias, aí já abordando um pouco mais os processos de produção de cerveja, a gente tem várias tecnologias disponíveis para melhorar os processos, né? Dentre elas, a maioria são enzimáticas, mas também existem algumas outras que são bioingredientes, que nós chamamos, né? Que também contribuem. E aí, conforme a gente for evoluindo, eu vou falando de cada um deles, tá? Por exemplo, ó, na abraçagem, a gente tem diversas tecnologias disponíveis para aumentar rendimento, ou seja, produzir mais cerveja com a mesma quantidade de malte. É claro que isso requer um estudo in loco, né, para poder fazer, mas existem tecnologias para você aumentar o rendimento. Tá? Melhorar a recuperação, por exemplo, durante a lavagem do bagaço de malte, você conseguir recuperar mais o extrato, deixar de jogar extrato fora. E todo mundo sabe que quando se fala em recuperação de extrato, está falando em dinheiro no bolso do produtor, né? Aumentar a capacidade do processo e tudo, perdão, e tudo mais. Fermentação, aumentar a capacidade de adega, maior aproveitamento dos compostos amargos, por exemplo, da cerveja que está em fermentação. Um tópico que
vem crescendo muito hoje no Brasil, reduzir consumo de água, por exemplo, energéticos, produtos químicos, que você utiliza na parte de CIP, limpeza dos equipamentos, né, otimizar processo de fermentação, ou seja, conseguir fermentar com qualidade, mas com tempo menor, né? Maturação, a gente fala muito de estabilidade da cerveja, ou seja, do aumento do shelf life, né? Reduzir riscos de contaminação. A gente sabe que uma das grandes preocupações das cervejarias, né, é em cima de microbiologia, né, da cerveja. Então, existem tecnologias para você já começar a proteger a tua cerveja desde a fermentação, né, filtração, ciclo de filtração. Eu acho que nos últimos 60 dias é um tema que diariamente existe uma cervejaria conversando comigo para melhorar ciclo de filtração, reduzir perda de extrato durante centrifugação e maturação. Um tema que está muito na cabeça das pessoas hoje, né? Menor geração de resíduos sólidos, mais uma vez falando em questões ambientais, é uma questão que preocupa muito os grandes grupos e cervejarias também do mercado craft, tá? Enfim, melhorar a qualidade de uma forma geral, né? Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre essas tecnologias, né? Eu vou apresentar para vocês aqui um trabalho que foi feito, foi um trabalho que o foco foi entender o quanto a gente conseguiria melhorar um processo que já estava com uma capacidade boa, que estava numa eficiência boa, mas o quanto a gente conseguiria melhorar esse processo com aplicação enzimática, tá? Olha só, aqui são alguns resultados de análise de viscosidade. Por que a viscosidade é importante no processo cervejeiro, na produção do mosto? Ela vai impactar diretamente na clarificação do mosto cervejeiro, tá? E a gente sabe que um mosto muito viscoso, com uma dificuldade muito grande de clarificação, de filtração desse mosto, ele pode impactar desde estabilidade sensorial da cerveja, como também coloidal, e impacta diretamente na filtração final da cerveja, né? E ciclos de filtração curtos, ciclos de filtração final curtos, gera um desperdício muito grande, perdas grandíssimas, tanto de cerveja, de extrato, como também de auxiliar filtrante e tempo também, né? Imagina a cervejaria que está trabalhando 7x24, que precisa filtrar o máximo que pode e está filtrando 70%, 60% da capacidade que ela sabe que tem, né? Aqui nós fizemos a aplicação de um blend enzimático, tá? Cujo nome comercial é Handimax Beer, e nós fizemos algumas aplicações durante o processo de produção de mosto numa cervejaria. Iniciamos com 250 gramas por tonelada e fomos até o máximo de 500 gramas por tonelada. E aí a gente consegue medir o que? A viscosidade desse mosto produzido com a enzima, comparando com o quê? Um branco, que é um mosto sem aplicação da enzima. Aqui, rendimento dessa mesma enzima, dessa mesma alternativa que nós testamos, com rendimento de 74,23%, tá? Sem aplicação, com aplicação de 75,83%. Nós conseguimos aumentar o rendimento em 1,5%. E aí, né, eu deixo uma pergunta aqui, quanto que 1% a mais de rendimento pode ser importante, pode ser interessante para uma cervejaria, né? Aí, falando de outros bioingredientes, aqui a gente vai falar um pouquinho de um ingrediente, de um bioingrediente que a gente trabalha, que é o antifoam. Aqui, nessa imagem, é uma tina de fervura, tá? E muitas vezes, principalmente em cervejarias onde se tem já um tempo de vida, né? Essa cervejaria já tem alguns anos de caminhada, você se depara com algumas estruturas não adequadas, né? Nesse caso aqui, era uma tina pequena, 250 litros, mas isso acontece também nas grandes cervejarias. Você quer produzir um mosto mais concentrado, uma quantidade maior de mosto, mas você tem um gargalo na tina de fervura. Com a utilização desse bioingrediente, você impede o quê? Que se forme espuma excessivamente, ou seja, impede o derramamento
né? Além disso, que acontece? Quando você tem a formação excessiva de espuma, você compromete um pouco a taxa de evaporação. Você pode ficar um pouco fora aí dos limites, né? Então, quando você não tem a formação excessiva de espuma, você também evita que você não tenha uma boa taxa de evaporação. Aqui é um problema muito comum, diariamente também eu recebo aí diversas ligações e faço visitas nas cervejarias e eu encontro esse tipo de problema. Aqui, o que é isso aqui, gente? É a formação do trube quente no virpo, tá? Basicamente, aqui você tem que ter uma boa formação e mais centralizada nesse tanque, para que quando você recuperar o mosto para o resfriador de mosto, você não arraste essa substância para dentro do teu fermentador, tá? Que pode te dar diversos problemas durante a fermentação, e que você também não tenha uma perda de extrato muito grande. No caso dessa cervejaria, tá? Ele estava perdendo aí em torno de 4.000 hectos por fabrico, tá? Por hecto, por mês, tá vendo? Ó, perda de mosto, 4.320 hectos por mês, ou seja, 51.000 hectos no ano. Para uma cervejaria de porte aí, isso é uma perda de extrato bem interessante, tá? Mas vamos focar aqui no problema. Aqui, nós fizemos o quê? Fizemos a aplicação de um bioingrediente, é um extrato natural, tá? Extraído de uma planta que chama Gallonut Chinese. A gente conhece também ele pelo nome científico dele, ácido tânico, tá? É um extrato 100% natural. Nós fizemos a aplicação dele nos 15 minutos finais de fervura. Olha só como que ficou o resultado, tá? Eu não enfatizei na imagem anterior, mas o arraste de trube para dentro do fermentador, na apresentação anterior, estava em quase 10 ml por litro. A especificação fala no máximo 1, né? Então, nesse caso, nós conseguimos centralizar a formação do trube, conseguimos recuperar 100% o mosto produzido e o arraste de trube foi zero. É bem comum esse tipo de trabalho nas cervejarias, principalmente as cervejarias com deficiência de equipamento, né? E você consegue trazer um benefício. É um pouquinho do que o Luiz falou. Você precisa ganhar dinheiro para depois fazer as adequações, né? Nesse caso, é um pouco disso. Você consegue eliminar um problema que você teria que trocar o equipamento, você não vai precisar trocar o equipamento, né? Aí, já passando para a parte de fermentação e maturação, aqui eu vou explicar bem rapidinho, mas o que é esse gráfico do lado direito? Isso daqui é o ciclo de produção de um composto que ele provoca um desvio sensorial gravíssimo na cerveja, tá? Que é o diacetil. O diacetil, ele deixa a cerveja com gosto de manteiga, com cheiro de manteiga, de soro de queijo. Algumas pessoas relatam que lembra um pouco aquela bala toffee, né, caramelo, mas para mim é manteiga muito, muito fácil de pegar o amanteigado, tá? E o linear de percepção desse composto, né, para o ser humano, ele é muito pequeno, tá? Ele é menor ou igual que 0,1 miligramas por litro. Ou seja, se eu tiver um pouquinho desse composto na cerveja, eu já vou pegar um aroma de manteiga na cerveja. E é horrível, é bem ruim mesmo esse aroma numa cerveja. Pegar uma cerveja lager, uma pilsen filtrada com aroma de manteiga, é praticamente intragável, tá? Primeiro ponto, a própria levedura está envolvida no processo de produção desse composto. Durante o processo de fermentação, a levedura precisa sintetizar valina, e durante o processo de síntese da valina, ela acaba produzindo um precursor, que é o alfa-cetolactato. E esse alfa-cetolactato, ela joga para fora. E no meio, né, misturado lá com a cerveja em fermentação, esse alfa-cetolactato sofre algumas reações, né, de oxirredução, e acaba se transformando no diacetil. Aí que você tem o problema, o cheiro de manteiga. Depois, a própria levedura, ela também atua no processo de degradação desse diacetil, tá? Isso acontece mais no final da fermentação, que ela começa a reduzir mais. Eu vou mostrar alguns gráficos para vocês, mas o grande problema é a levedura, ela consome os açúcares fermentescíveis do mosto, tá? E o cervejeiro, ele vai acompanhar essa atenuação do extrato.
né? E lá no finalzinho do processo de atenuação, quando você já tem a sua fermentação completa, muitas vezes o diacetil ainda não está abaixo de 0,1 miligramas por litro. E aí o cervejeiro tem que esperar 1, 2, às vezes até 3 dias para poder abrir o frio, né? Então, o que que acontece, gente? Com essa tecnologia que eu estou apresentando aqui para vocês, você elimina o risco, primeiro, de ter uma cerveja com aroma de manteiga, porque ela evita a formação do diacetil em excesso, e segundo, se você é uma cervejaria que tem uma cervejaria que precisa aguardar, às vezes, até 48 horas para poder abrir o frio para maturação, esperando o diacetil reduzir, você não precisa mais, você ganha esse tempo, tá? Você só espera atenuar o extrato e abre frio, inicia a tua maturação. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. Ó. Aqui é um gráfico normal de formação de diacetil. Na minha história, tá, eu já peguei picos mais altos de diacetil. Aqui, nesse caso, chegou a 1,3 e depois começou a cair, chegou a 0,12. Né? E aqui, esse outro gráfico é um gráfico com a utilização do MATFAST, que é essa enzima, né, acetolactato decarboxilase. Tá? Ele nunca chegou ao linear de percepção. É um gráfico excelente, ele pode chegar até um pouquinho mais, mas ele vai estar sempre ali dentro do linear de percepção. Então, você consegue otimizar o processo de fermentação dessa forma, utilizando essa tecnologia, né? Junto também, e aí, às vezes aconteceu até comigo, infelizmente eu não vou ter tempo agora para contar esse caso, mas o antiespumante, por quê? Você pode usar na fermentação, o mesmo que a gente usa na fervura do mosto, pode usar no tanque fermentador. Você elimina o headspace, a gente brinca, o limite do mosto ali no fermentador vai ser o seu spray ball. Você pode encher até no topo, né? Então, você ganha aí o headspace, você pode produzir, tem cervejarias que coloca 1, 2 fabricos a mais por tanque, dependendo do tamanho do tanque. Você consegue produzir mais no mesmo equipamento, tem um case, uma cervejaria ia precisar investir em 6 tanques. Só fazendo uso dessa tecnologia, ele não precisou comprar os 6 tanques. Ele ganhou tempo para poder trabalhar, ganhar dinheiro e depois adequar a cervejaria. E também percebe-se o quê? Como você evita a formação de espuma da cerveja em fermentação, você perde menos compostos amargos, porque ali na espuma você perde muito, né? Fica aderida à parede do tanque. Então, a gente fala aí até 11% de redução no consumo de lúpulo na abraçagem, porque você vai reduzir, né, a dosagem de lúpulo, já sabendo que você vai perder menos na fermentação. E outro ponto é a redução no consumo de água e sanitizantes, né? Isso é muito bom pensando nas condições ambientais. Por quê? Como você não forma espuma, não fica muita sujeira aderida ao tanque, você reduz tempos aí de limpeza do tanque e consumos, tá? Aqui um gráfico mostrando essa questão do ganho de amargor, só reforçando, gente, ele não promove maior amargor com a mesma quantidade de lúpulo, você perde menos lúpulo, tá? Menos compostos amargos. Passando para frente, shelf life é outro tema que desde abril do ano passado, todos os dias tem pessoas falando comigo. Falando em shelf life, pessoal, vida de prateleira, né, o prazo de validade do produto, eu costumo sempre dividir em 3 grandes blocos, né? O primeiro bloco, estabilidade microbiológica, o segundo bloco, sensorial, o terceiro bloco, estabilidade fisicoquímica ou coloidal. Qualquer alimento, você estabilizou isso, você tem o shelf life. Primeiro ponto, quem define a quantidade de tempo que vai ter é o próprio produtor. Eu vou falar, minha cerveja tem 6 meses ou minha cerveja tem 1 ano, né? Mas uma vez que eu falei isso, que eu coloquei no meu rótulo, eu tenho que garantir, tá? Por quê? Senão você pode ter sérios problemas, pode ter prejuízo com produtos devolvidos. Recente agora, um cliente me chamou na cervejaria, a cerveja dele girava muito rápido, 2 meses, 3 meses no máximo, já tinha girado, né? Nesse período agora que nós estamos vivendo, a cerveja dele demorou um pouco mais para girar. E eu cheguei lá, a cerveja estava toda floculada. Fui olhar o comercial dele, faltando 15 dias para vencer a cerveja, devolveu 5.000 caixas, né, com 24 garrafas. Prejuízo enorme para a cervejaria, né? E aí pode ter problemas aí, desde de custo, né, até mesmo comprometer a marca, que para mim
é o principal. O custo você trabalha e paga o prejuízo, mas comprometer uma marca é complicado para você voltar essa marca no que era antes. Bom, a parte microbiológica, nós temos algumas alternativas, tá? Uma delas, pasteurização e cuidados de processo, CIPs e tudo mais. Uma outra, principalmente para cerveja não pasteurizada, e que é muito bem aceita no mercado cervejeiro para aquelas cervejas que não são pasteurizadas, são bioprotetores, tá? Que reduzem a carga microbiana. Muito interessante também. Dessa forma, você consegue estabilizar a parte microbiológica. A sensorial, ela envolve tanto a fisicoquímica quanto a microbiológica, porém, é uma coisa que você vem trabalhando desde lá da matéria-prima que você compra e chega até parâmetros de produção, né, como, por exemplo, o teor de oxigênio dissolvido, então exige um controle bem apurado, né? Falando da estabilização físico-química ou coloidal, a gente está falando principalmente dos compostos que podem turvar a cerveja, mesmo depois de filtrada, tá? São compostos que você tem ali dentro, solúveis, e que durante o tempo de shelf life da cerveja, ele vai provocar uma turvação. É aí que a gente trabalha, tá? Eliminando esses compostos para promover o quê? Uma vida longa em relação à parte coloidal físico-química da cerveja, e que impacta diretamente em sensorial também, tá? Nesse caso aqui, falando de estabilização coloidal, é um gráfico, tá, que mostra o que para a gente, tá? Um resultado de turbidez durante a filtração. Durante o processo de filtração da cerveja, busca o quê? Uma turbidez mais baixa possível. E aqui nós fizemos o quê? Comparando esse estabilizante, né, que é que chama Clearmax MF, que é um ácido tânico, e aí, até fazendo um parênteses aqui, trazendo uma informação importante, o ácido tânico hoje, ao redor do mundo, já ele está com um número de 35% da cerveja mundial estabilizada com ácido tânico, e vem crescendo ano a ano. Aqui eu comparei o quê? Sílica com Clear Max MF, tá? Turbidez com Clear Max MF, ela chega a ser 50% menor do que a turbidez com a sílica, que sílica é outro auxiliar de processo que remove proteínas também, tá? Aqui, diferencial de pressão, porque quanto mais sólidos eu coloco dentro do meu filtro, maior vai ser o meu diferencial de pressão. E chega um momento que eu tenho que parar de filtrar pelo diferencial, tá? Porque eu já coloquei tanta lama dentro do meu filtro que eu não posso filtrar mais, senão eu vou danificar meu filtro. Com o ácido tânico, e nesse caso foi uma aplicação antes do filtro de terra, nós temos o quê? Um diferencial bem menor, ou seja, durante aquele volume de cerveja que eu filtrei, com o ácido tânico eu poderia seguir filtrando. É que nós paramos exatamente no mesmo tempo para poder comparar um mais um, né? Laranjas com laranjas. Então, nós percebemos o quê? Eu poderia continuar filtrando mais, ou seja, eu teria um ciclo de filtração maior usando o Clearmax MF. Aqui, principalmente, que eu gosto de destacar nesse gráfico, o volume de cerveja aumentou, que ele confirma o gráfico anterior, e o que? Reduziu o que? Consumo de terra. Por quê? Primeiro ponto, eu deixei de colocar sílica dentro do meu filtro, e eu também reduzi o consumo de terra, porque quando você faz essa aplicação antes do filtro de terra, essa alternativa, essa tecnologia, ela substitui parte da terra fina, tá? A gente fala entre 30% e 50% da terra fina, ou média, você tira do seu processo. No filtro, a gente vê o quê? Primeiro, uma média aqui dos ciclos, né? Então, a gente vê um ciclo elevando, ciclo de filtração maior, e, e o consumo
Olá, boa tarde. Pércio, está me ouvindo? Sim, estou, Sandra. Caiu a sua apresentação, Pércio. Certo. Fala para mim, Sandra, até que parte vocês conseguiram ver? Provavelmente esse slide. Eu acho que sim. Realmente eu não percebi exatamente qual o slide, mas deixa eu verificar aqui. Bom, eu vou seguir Como daqui, reduzir tá? as perdas de processo? Pode ser, pode ser. Tá Segue daqui, certo. Depois, qualquer isso. coisa, o pessoal pode me perguntar que eu tiro as dúvidas. Com Aqui certeza, nesse, esclarece. aqui nesse slide é só confirmando todos os anteriores, que foi o quê? O volume de cerveja filtrada, tá? Que foi maior com a utilização desse estabilizante, e o consumo de terra que caiu, e o resultado de forcing test, que é o KWT, né? O teste forçado, 6 dias a quente, nós tivemos uma turbidez inicial de 0,5 EBC e um final de 0,7 EBC. Seguramente eu falaria que essa cerveja tem 9 meses a 1 ano de shelf life. Tá? Aqui, para você melhorar, por exemplo, o tempo a sedimentação na maturação, tá? E conseguir ter maturações aí com tempos reduzidos, né? Fazendo a aplicação do ClearMax MF, dessa tecnologia, olha só, eu fiz a aplicação e fiz uma foto. 30 minutos depois, você já consegue ver o quê? A formação de sedimento. O que são esses sedimentos, gente? O ácido tânico se ligando em proteínas sensíveis, tá? Formadoras de turvação, e também em parede celular de levedura, porque na parede celular de levedura tem uma proteína que tem prolina, e como esse estabilizante ele é específico para prolina, ele se liga na parede celular da levedura, e você, 6 horas depois, como que está a sedimentação e a remoção de proteínas e células de leveduras. A gente tem trabalhos de até 12 horas de maturação, com excelente resultado de qualidade. Tá? Seguindo aqui, né, falando um pouquinho sobre bioprotetores, eu falei lá atrás, né, quando eu falei de estabilização microbiológica, que a gente possui uma tecnologia onde, principalmente para cerveja sem pasteurização, onde você pode fazer um ótimo trabalho, tá? O nome dele é Biomax, é um blend enzimático também, né, uma sinergia de enzimas, onde você consegue o quê? Reduzir a carga microbiana de micro-organismo deteriorante de cerveja, tá? Esse case aqui foi muito legal, não partiu da área técnica, partiu da área comercial, conversando comigo. Esse cliente, ele tinha um shelf life de 6 dias, 7 dias no chopp, e ele tinha uma devolução mês aí de 55 barris de chopp. Nós fizemos um trabalho e esticamos o shelf life dele, relativo à microbiologia, para 20 dias, 22 dias aqui. Resumindo, a devolução dele caiu para quase zero. E esses dois que ele ainda teve, né, durante a comparação, tinham problemas lá no sifão, em alguns outros pontos do barril. Então, assim, é uma alternativa também que te traz algumas melhorias referente à qualidade, principalmente nesse momento, né, onde o consumo, às vezes, está um pouco mais lento. Sandra, basicamente isso, tá? Que eu queria passar para vocês hoje. Dá para falar muito mais sobre esse tema, mas, infelizmente, o tempo não nos permite, né? Mas eu estou aí à disposição de todo mundo aí que precisar de alguma orientação, quiser discutir o tema, estou aí à disposição. Toda a equipe sozinho, né? Tá certo, Pércio. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Sandra. Ainda bem que nós conseguimos recuperar aqui, foi ótimo. E o tempo é curtinho, né? Mas, assim, fica com um gostinho de quero mais, isso é bom. Sim, não sim, é? sim. Isso é muito bom. E eu acho que a tarde de hoje, ela está, assim, especialmente atraente, porque um comenta sobre a apresentação do outro. O Luiz comentando da apresentação do Paulo, o Fausto comentando do Luiz, você agora comentando sobre a apresentação do Fausto. É muito legal, porque está tudo muito bem sincronizado, né? A gente fica muito feliz com isso. Parece até que foi combinado, né, os Parece que temas, foi né, mas combinado. não foi. Verdade, nós comentamos isso, parece que foi combinado, né?
Pércio, uma pergunta aqui. A enzima é o ingrediente ideal para essa fase em que cada vez mais damos importância à sustentabilidade? Sim. O que acontece, Sandra? A enzima, as pessoas conhecem enzima, todo mundo vê enzima desde o ensino médio, né, e dependendo do curso vai falar sobre enzima, mas poucas pessoas conhecem a fundo uma enzima. Primeiro ponto, uma enzima é um coadjuvante de tecnologia. E aí, só fazendo aqui também, relembrando um pouco, um coadjuvante de tecnologia, você utiliza ele no processo de produção e ele sai do teu processo. Ele não segue para a mesa do consumidor. Então, as enzimas, o primeiro ponto que eu queria destacar é que ela é clean label, né? Você não está adicionando nada. E as enzimas, elas são muito eficientes, Sandra. Então, durante o processo de produção, falando especificamente de cervejas, né, essas enzimas, elas vão trabalhar ali o tempo que você quiser. Elas são muito eficientes e específicas, né? Então, se eu quero utilizar uma enzima para trazer um determinado benefício para o meu processo, como, por exemplo, reduzir viscosidade, aumentar rendimento, ela vai fazer aquilo, ela jamais vai fazer qualquer outra coisa que eu não queira, né? E detalhe, ela é eficiente até quando eu quero. Quando eu não quero mais, eu falo para ela, ó, acabou, para, não precisa trabalhar mais, né? Eu inativo essa enzima do meu processo. Então, sim, e como a gente vê, isso é uma tendência não só no Brasil, mas mundial, né? Todo mundo, todos os produtores olhando para quê? Para rótulos limpos, né? Então, quanto mais a gente puder trabalhar com enzimas e bioingredientes clean label, melhor. Eu acho que são benefícios que nós estamos trazendo para os grandes produtores, né? Perfeito, perfeito, Pércio. O Carlos tem algumas perguntas e alguns comentários também. Oi, Pércio. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Tudo bem, Pércio? Parabéns pela apresentação, hein? Obrigado, viu, Carlos? Muito bom estar aqui com vocês. Bom para nós. É um prazer para a gente ter você e a Projeto. Eu queria só aqui alguns comentários. Parabéns para você, do Roberto Dietrich, do Álvaro Nogueira, Flávio Falqueiro, Juliano Rosti, André Luiz Caporrino. E uma pergunta que, assim, se a enzima ela vai na contramão do que foi falado na palestra anterior, ou seja, que na palestra anterior os insumos estão acarretando alguns, vamos dizer, alguns problemas para a produção, né? Alguns problemas de custo e problemas também de processo. No caso, a enzima ela está na contramão dessa história, então ela pode fazer o produtor de cerveja ou de bebidas economizar e também não ter um problema com os insumos, é isso? Isso, Carlos, foi uma excelente pergunta. Eu não ouvi direito quem foi que perguntou, mas uma excelente pergunta. O que acontece? O Fausto, ele falou muito, e eu posso também falar com propriedade, porque eu cuidei dessa parte de controle dos materiais em cervejaria, né? Sei lá, por 20 anos da minha vida eu cuidei disso. E muito do que o Fausto falou ali me veio na mente, me relembrou aí vários cases que eu tive dentro das cervejarias. É um problema gravíssimo, principalmente quando se fala aí das linhas mais modernas, né? Já no caso da enzima, é contramão a isso, porque uma enzima, diferente dos materiais de produção que o Fausto apresentou, ela é um auxiliar de processo, né, um coadjuvante de tecnologia, e que ela vem para agregar, para trazer algum benefício para a cerveja, não para influenciar, por exemplo, o exemplo que ele deu dos pallets, ela não vai influenciar diretamente em produtividade, que foi o foco da apresentação dele. Uma enzima, quando você coloca, ela te dá o caminho completamente inverso. Por exemplo, se você está colocando uma enzima para atuar no seu processo de fabricação de mosto, para aliviar a filtração do mosto e a filtração final da cerveja, ela vai melhorar esse processo. Se você tem alguma deficiência, por exemplo, lá na frente com algum auxiliar filtrante, ela pode te compensar esse desvio de qualidade. Então, às vezes acontece isso, tá?
às vezes algum insumo, alguma matéria-prima tem alguma deficiência e o cliente ele busca uma alternativa enzimática para suprir essa deficiência dessa matéria-prima ou desse material que ele está utilizando, né? Então, ela vem completamente na contramão mesmo. Ok, Pércio. Agora, o Sidney Belchior também está aqui dando os parabéns para você pela apresentação. E uma pergunta que eu queria te fazer também é que nosso próximo palestrante agora vai falar sobre cervejas especiais, sobre cerveja sem álcool, e você falou sobre shelf life. Quer dizer, para cervejas especiais, isso também é muito importante, né, Pércio? Como a enzima pode auxiliar nesse processo para cervejas, para as craft, né? Para cervejas especiais, para cervejas sem álcool, e sem inviabilizar o processo e o custo, né, para esse pessoal. Sim, sim. O Aloísio, né, vai fazer uma palestra na Isso. sequência. Eu já estou com o copo e a cerveja aqui preparada para abrir, para assistir ele tomando uma cerveja. Eu estou com uma Martina aqui, ó, geladinha. Que bom. Mas aí, sim, Carlos, o mercado craft, tá? Ele vem sofrendo muito nesse período que a gente está passando. Acho que todo mundo aqui que é do mercado de cervejas vem acompanhando isso, né? E assim, dia a dia. Desde de maio, abril, maio do ano passado, esse mercado sofre muito. E a busca, né, por alternativas, por soluções para contribuir para que se aumente shelf life, para que se consiga produzir com maior qualidade ou com menores custos, né, é muito grande. A gente, todos os dias, nós todos da Prozin, nós encontramos isso no nosso dia, tá? E falando do mercado craft, principalmente, agora com essa tendência do produto low alcohol e da cerveja sem álcool, né? A gente vem ajudando bastante também, né? Você comentou que ele vai falar um pouco sobre cerveja sem álcool, a gente tem trabalhado bem forte com algumas tecnologias para a produção de cerveja sem álcool. E é um mercado crescente no Brasil, né? É um mercado que está crescendo, hoje ele representa ainda aí em torno aí de uns 2 milhões de hectos ano, mas que tende nos próximos 2, 3 anos dobrar isso, né? Então é um crescimento muito grande, daí essa busca, né? E então assim, a gente consegue contribuir bastante com esse mercado, principalmente quando se fala de aumento de shelf life. Legal, Pércio. Muito obrigado pela sua apresentação. A Prozin sempre, em todos os eventos, ela participa com a gente e traz um conteúdo sempre relevante. Isso é muito interessante. Muito obrigado pela apresentação e parabéns, Pércio. Obrigado, viu, gente? À disposição. Um abraço. Muito bom, Pércio. Parabéns. E obrigada a Prozin novamente. Obrigado, Sandra.